Olá, olá, meus amados. Aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. Hoje, um pouco mais tarde, é verdade, mas aqui estamos firmes. Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 43, Gênesis 31 e Salmos 24. E diz assim a palavra do Senhor. E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e mãe, replicou o homem. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então os que ouviram isso disseram: Quem pode então ser salvo? Responderam-lhe: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois serei entregue aos gentios, os carnecido, injuriado e cuspido, e depois de açoitarem, o matarão, e o terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhe eram obscuras, e não percebiam o que lhes dizia. Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho mendigando. Este, depois ouvindo passar a multidão, perguntou: Que era aquilo? Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do vosso pai para comigo é como o anterior, mente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido o vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e me tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa do nosso pai? Não somos tidos por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faz tudo o que Deus te mandou.
Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de irem com Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo o que era seu, e levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fizeste ocultar-me, e me iludiste e não me o fizeste saber, para que eu enviasse com alegria e com cânticos o som de tambores e de harpas. Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te e não fales a Jacó, nem bem nem mal. Mas ainda que quisesse ir embora, porquanto tinhas saudades de casa, de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverás. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? O que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis e achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras não me abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado. Eu sofri o dano da minha mão, requerias tanto o furtado de dia como de noite. Assim andava eu, de dia me consumia calor e de noite geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi para as tuas filhas, e 6 anos que teu rebanho 10 vezes mudaste o meu salário. Se Deus de meu pai, de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que eles tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunho entre mim e ti. E então tomou Jacó uma pedra e erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar Saduta, e Jacó chamou-lhe Gileade. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunho entre mim e ti. Por isso foi chamado Galed, e também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti.
Seja este montão testemunha, e seja esta cuna testemunha, de que para mal nem passarei eu deste montão para ti, nem passarás tu do montão desta cuna a mim.